Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente das Plantas. Hoje eu falarei sobre o tema Água e as plantas. Porque a água, nós sabemos a importância da água, não só pelo universo do planeta inteiro, mas as plantas, quase tudo dela é água. Também os seres viventes, de modo geral, o próprio homem, os animais, todos eles têm uma quantidade muito grande de água. Mas eu gostaria de falar não das propriedades físico-químicas da água, que é bem estudada na química, bem estudada na física, bem estudada na biologia e bem estudada em várias áreas, porque o que eu queria era chamar a atenção para as qualidades sutis da água, as sutis. E dessas qualidades sutis da água, talvez um dos trabalhos melhores que tenha sido feito foi do Dr. Bernard Grade, da Universidade de McGill, em Montreal, na década de 60, 1960. Ele resolveu fazer um estudo para separar o que é placebo, ou seja, efeito da mente emocional, e o que é energético daqueles estudos dele. Então ele procurou fazer estudos das curas psíquicas usando a água, mas ele, em vez de trazer o ser humano para que não sofresse alguma interferência com o pensamento, com a emoção do ser humano, ele faz com as plantas e os animais. Ele faz experiência com o rato, ele faz um corte na pele do rato para ver a cicatrização com aquela água dada pela água energizada, e faz também sobre o estudo de crescimento das plantas. Então ele pega a água, ele faz, por exemplo, com as folhas, com a semente da cevada, uma experiência que ele fez e que foi repetida por muitos laboratórios dentro da universidade dele e de outras universidades, e todas confirmaram o trabalho dele. Então ele pega a semente de cevada e coloca na água salina. A água salina dificulta o crescimento dos seres. Então ele coloca aquela água salina, coloca em tubos de vidro e coloca aquele tubo na mão de pessoas chamadas paranormal, sensitivos, médios, pessoas que eram consideradas curador, fazia curas. A gente sabe, a mediunidade de cura, ele fazia curas. Então, com as mãos dele, então ele pega aquela água, manda ele pegar para vibrar naquela água que tinha a salina, a água com sal, e ele deixa outra água que não foi usada pelo curador, e só ele sabia qual era a semente de cevada que ia ficar na água que era aguada pela água salina e a outra que não era. E ele vai fazer a experiência e depois ele vai avaliar o crescimento, o tamanho das folhas, a clorofila, a altura. Ele vai focalizar bem esses dados, somente o crescimento, a altura, a clorofila e as folhas, o tamanho das folhas. E ele viu que houve uma grande alteração na clorofila e na altura das plantas, que foi tratada pelo curador, pelo sensitivo, esse médium. Ele faz essa experiência e essa experiência é repetida. Ele fez essa mesma experiência, como eu disse, com os ferimentos dos ratos, mas no caso eu estou falando das plantas, chamando a atenção. Ele faz isso. E ele pega também, ele faz experiências com doentes psiquiátricos, pessoas psicopatas que apresentassem um grau altivo de esquizofrenia, uma psicose já
bem diagnosticada e que não tivesse dúvida, pessoas que todo mundo sabia que era psicopata, e ele então, com esses, ele manda essas pessoas pegarem na água e ver que ela dificultou o crescimento. Os doentes psiquiátricos, os psicopatas teve dificuldade desse crescimento. Então ele faz essas experiências, vai fazendo, e depois esse Bernardo Grade, lá de Montreal, da Universidade de McGill, de Montreal, ele faz também, ele vai fazendo essas experiências, e ele fez também com ímãs. Ele pega os ímãs, coloca lá na água, essa água imantada com os ímãs, e ele faz também para as plantas. E ele viu que o efeito das águas com os ímãs e a água com o curador, o sujeito que era paranormal, sensitivo, médio, ele tinha mais ou menos a mesma capacidade. Era como se ela passasse forças magnéticas através da água. A água fosse um bom condutor, um armazenador dessas informações magnéticas e passasse. Ele faz experiências e tenta medir com, até, lógico, tem as críticas, as pessoas dizem, será que esse curador não estava com imã na mão? Aí, lógico, ele traz a equipe para examinar, e ele também, mostrando que não, mas ele também tenta medir com aparelhos que medem magnetismo, tentar medir o magnetismo das mãos desses médios. E praticamente não encontraram, porque ainda não temos aparelho suficiente capaz de mensurar algo no magnetismo aí do médium, porque esse magnetismo do médium, ele está se passando em outro nível que depois, se a gente volta a conversar com isso, está acontecendo em nível etérico, perispiritual. Esse magnetismo não começa aqui, porque o próprio entendimento do magnetismo é muito interessante. Ainda há muitas discussões sobre os efeitos sutis do magnetismo. Mas ele também vai fazer essas experiências, mas ele pega o doutor John Zimmermann, é o nome. Ele usou o SCIDS, é dispositivos supercondutores de interferência quântica, ultrassensível para medir o magnetismo, e ele encontrou o magnetismo fraco, significante nas mãos do curadeiro. Então esse SCIDS, esse aparelho que John Zimmermann encontrou, ele viu alterações. E ele fez experiência, também ele fez análise com espectroscopia de infravermelho para medir o ângulo atômico da água, que foi alterado. Pequenas alterações na estrutura molecular da água produziram na diminuição da intensidade das pontes do hidrogênio com a água. É bem interessante isso aí. Houve alterações nessas pontes do hidrogênio, nas moléculas, com água energizada. Então houve alterações quando ele fez isso. Então, deixa eu mostrar aqui para você poder entender, em parte, como é que houve. Olha aqui esse desenho. Esse desenho aqui está mostrando, esse desenho que eu vou mostrar aqui para vocês, ele vai mostrar as alterações que ele teve. Essas análises de espectroscopia infravermelho foi tratado por curadores, foram tratados por Douglas Eddman, Brance, Stefano Schwartz. Foi importante que ele fez. Agora vamos ver aqui o desenho para você poder entender esse desenho. Então aqui é como se for aqui uma molécula de água. Tem um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênios, que assim formam. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua periferia e o hidrogênio tem 1 elétron. Mas essas ligações é feita
a parte positiva do hidrogênio se liga com a parte negativa do oxigênio e forma ponte, duas pontes, formando um grau de 105 graus. Ele fede isso. E aí, essa água normalmente ela vai formando uma configuração, ela é a configuração correlacionada. Aqui, ó, ela vai formando pontes, ó, o hidrogênio com oxigênio, aqui o hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio. A água vai formando pontes. Essas pontes é que faz com que tenha experiências mostrando animais, insetos bem pequenininhos andando sobre a água, porque é como se fosse uma ponte que faz. Só que a água, com qualquer alterações caloríficas, ela perde essas pontes e ela fica com uma configuração aleatória, como está aqui, ó, sem as pontes. Ela vai ficando mais solta sem as pontes. Lógico que alterações podem fazer até a água perder os átomos de hidrogênio e de oxigênio separar. Mas o que ele quis mostrar, e os aparelhos mostraram, que durante a experiência do sensitivo, que ele coloca, pega a água para energizar, essa água, ela sofre alterações nessas pontes, e ela pega dessa forma aleatória, sofre alterações e como se mudasse o ângulo ele sofre alterações no ângulo. E isto daí justifica perfeitamente ela servir de mecanismo para levar as substâncias, ela levar coisas que quer. Então é como se a água, ela quando quebra essas pontes de hidrogênio, abre espaço para ela levar o magnetismo do médio, ou do caso dos ímãs, levar para o interior das células, chega até o interior das células. E ele, ao levar ao interior das células, ele leva toda essa energia para o seu interior. Ele fez essa experiência tanto com o médio, você vê, ele fez com os psicopatas, que deu o caminho contrário, fez com os ímãs, que também vai dando alterações. Então a água é como se ela ela tem uma capacidade, essa capacidade sutil que eu quero chamar a atenção, essa ponte aqui, essa água, ela tem uma capacidade de armazenar, de levar, às vezes, as vibrações energéticas com ela leva. Então, por isso que vocês, às vezes, entram em alguns lugares, que eles chamam, por exemplo, num centro espírita, ele às vezes usa muito água energizada, aquela água que a pessoa vai lá, toma o passe, vocês devem, acredito que grande parte deles conhece, e ele leva a água energizada e ele toma aquela água energizada. E tem religiões que usam isso também. Ele manda energizar a água ali para beber o caminho. A água é uma grande capacidade que ela tem. A água, esse lado sutil da água que nós precisamos entender. E essa água, ela leva como se ela estivesse levando a forças magnéticas com ela, que esse médium liberou, que esse paranormal liberou. É essa que eu queria chamar a atenção e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, ela como armazena, então nós temos estudos, por exemplo, da água levando a vibração energética do remédio na homeopatia. Por exemplo, nós damos um remédio acima do número de Avogadro, que não tem mais química ali, não tem mais química, uma centésima, centesimal, não tem mais química nenhuma ali, acima do número de Avogadro, só tem a frequência vibratória, e ela leva a frequência vibratória, e nós sabemos pela reação do remédio, pela reação que a pessoa sente, que realmente ela leva. Mas isso também você vai ver nos florais de Bach. Nos florais de Bach, eles pegam as flores e botam na água aquelas flores que foram escolhidas por Bach como um sensitivo. O médium, ele escolheu 30 e poucas flores, e ele coloca aquelas flores numa porção
de água. Ele coloca a água e deixa o sol bater, aquele sol de manhã. E é como se ela ficasse a vibração da energia daquelas flores e capaz de fazer curas, principalmente emocionais. Mas você vai ver também ele usando essa água, não só para o imã, que eu falei que o Bernardo Grade fez, mas eles também usam a água para cristais, para levar também vibrações de cristais, de gemas de pedras preciosas, semi-preciosas, leva essas vibrações. Até mesmo vibrações de cores, também eles fazem esse trabalho e levam. A água é um grande energizador. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a água, e aí agora vem uma opinião que eu vou dar, e eu gostaria de vocês refletirem sobre isto. Por exemplo, é muito comum uma dona de casa criar plantas, tem suas plantinhas, várias plantas, ornamental, às vezes até plantas nutritivas, até de remédios ela tem, às vezes conserva em casa, cultiva, ou plantas grandes na casa dela, não sei, ela tem vários tipos de plantas. E às vezes aquela dona de casa vai aguar aquela planta, Então eu chamarei a atenção para um trabalho que vocês façam. Eu garanto que vai dar resultado. Vocês ponham a água, por exemplo, na vasilha que vai dar, sei lá qual é a vasilha que você vai usar, você põe a água e você põe as suas mãos ali sobre aquela água, aquela vasilha, e deseje de seu coração que essas plantas fiquem bonitas, receba a influência imensa, tenha mais luz, tenha mais clorofila, que ela fique bela e bonita e produza bastante flores e frutos, e se for produzir alimentos que sejam muito saudáveis, que se for produzir remédios que sejam remédios muito proveitosos para todas as pessoas. Você faça isto de coração, e depois que você fizer, pode fazer até uma prece se você quiser, talvez o tempo que você pode pôr a mão aqui, talvez o tempo melhor para você não se perder, seja numa prece, do Pai Nosso, por exemplo. Faça o Pai Nosso, 1 minuto, você faz aquele Pai Nosso que está dizendo 1 minuto, fez aquele minuto, deseje aquilo para a planta e depois ague as plantas com aquilo. Se você for purificar ela, purifique sobretudo as folhas, porque as folhas têm uma capacidade para receber, porque ela tem os estômatos, ali milhares e milhares de estômatos, que recebem entre a luz, mas você jogando também pode, é um caminho de absorção, como onde tiver brotos, também são caminhos ali de meristemas, são caminhos de absorção. Lógico que ela absorve ela toda, na raiz, para você desejar, se você quiser, desejar que a raiz fique saudável, porque é da raiz que vai levar água até em cima das folhas, você pedir, mas você pode também pedir que as folhas fiquem saudáveis, porque é das folhas que vem a clorofila, vem o alimento, a energia que eles vão fazer, a substância energética, que vai descer até as raízes, e você pedir que o tronco seja forte, saudável, que sirva de instrumento para fazer essa ligação entre uma área e outra, e que você faça aquilo com boa vontade. Você faça aquilo e comece a aguar as suas plantas com esse tipo de pensamento. É como se você fizesse, eu estou convidando para você e você vai passando para as tuas amigas para criar um caminho de fazer imposição de mãos nas plantas. Na água, no caso da água energizada, você dá água energizada para as tuas plantas, estou convidando isso, dê água energizada para as tuas plantas. Isso vai ser bom para as plantas e vai ser bom para você, porque você está treinando fazer com que a sua capacidade energética fique melhor, que a sua capacidade magnética fique melhor, porque
o magnetismo é uma força que todos os seres humanos possuem, todos. É inata, é dentro de cada um. Mas se você treinar, isso pode desenvolver mais, principalmente se você estiver treinando para o bem, porque o magnetismo, se não for para o bem, ela vai criar problema. Mas se você está treinando, pedindo para que tuas plantas fiquem mais bonitas, produza mais flores, frutos, mais clorofila, mais alimento e que ela fique bela, e também do jeito que você passa energia para ela passará para você e para os outros, porque faz parte das leis da natureza. Então, sobre a água, eu gostaria de hoje chamar a atenção desse lado sutil e ao mesmo tempo dizer para você e vá dizendo para as suas amigas para começar a energizar a água todo dia. É um treino que você está fazendo na direção do bem. É um treino e na direção do bem está indo na direção de Deus. Você está se harmonizando com você, com as pessoas, com as plantas e ao mesmo tempo com o universo. Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso.